Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Sexta-feira chegou, dia de maldade, dia de happy hour, dia de... sim, cara, dia de cervejada e dia de entrevista com pessoas incríveis. Tudo bom, Gi? Tudo bem, Adriano? E aí? Maravilha. Qual que é a boa? Cara, o assunto de hoje é Experience Learning, educação corporativa disruptiva, educação online, tendências da educação, estratégias de RH com educação, metodologia ativas, novas formas de educação, enfim... É sobre educação, experiência de educação. Aliás, né, Gi, você é um cara que é totalmente, não digo totalmente oposto, mas você é meio oposto ao meu estilo de treinamento, né? Enquanto eu sou ali para N, né? Você é meio N para N. Como é que é, Gi? Como que é a tua experiência aí, para falar antes de chamar a entrevistada? Cara, você leu meu pensamento, né? Porque... Você sabe que eu não gosto muito de ficar passando o PPT, né? Não gosta. Cara, esse negócio, inclusive, né, na nossa convidada, né, na escola dela, tem um curso que eu amei, cara. Você fala do PPT, como que é o nome? É o Chora PPT. Chora PPT. Chora PPT. Cara, olha, já virei fã dessa moça. Aliás, Gi, só uma curiosidade, você falou de PowerPoint, PPT, você sabe que tem somente duas pessoas no mundo que ganharam dinheiro com PPT, né? Uma é a Microsoft. Uma é a Microsoft e outro foi o Eike Batista, né, cara? Só os dois ganharam dinheiro com PowerPoint. E o Deltan Dallagnol também ganhou uma grana, né? Você viu que aquele PPT feio dele. Também. Cara, a gente eu vi algumas entrevistas da nossa convidada e eu percebi que ela fala do modelo tradicional em sala de aula, né, que, como eu falei, de 1 para N talvez esteja ficando para trás, né? Então vamos entender se a educação corporativa ela tá falando de um modelo novo ou de uma ementa diferente, né? Então, e eu sei, né, Gi, que você ministra treinamento de Scrum de uma forma totalmente participativa. Como que é esse modelo aí? Eu rodo, né, uma dinâmica que é baseado na experiência com o Lego, né? E, cara, eu não abro PPT. Eu evito abrir PPT, eu abro, assim, só o essencial. Na verdade, a gente abre o guide, né, o Scrum Guide, pra gente passar todos os detalhes. Mas, cara, eu confesso a você que recentemente, né, semana passada, fiz uma palestra sobre isso. E, cara, todo mundo remoto. Cara, eu falei, não vou abrir PPT. Cara, eu abri aqui o Mural e desenhei. Fui desenhando no mouse e tal, até... Cara, eu tô pensando em comprar aquela mesinha lá, né, pra fazer os desenhos, aí vai ficar mais legal até, né? Porque... ainda mais no modelo remoto você tem que achar recurso, né, cara? Né? Cara, eu acho que tem coisas que se encaixam. Eu tento deixar mais, envolver mais as pessoas, que eu gosto, né? Legal, vamos ouvir então sobre ela. Então, vou apresentar, ela é uma líder de empoderamento feminino de deixar os homens com inveja. Ela é a mãe do Dom, um lindo menininho de 5 meses e cuide bem dele para namorar com uma das minhas 3 filhas. Ela é flexível, tem malemolejo, mas não só por conta da yoga. Ela gosta de fazer arte, mas com cerâmicas. Gosta de viajar, mas não na maionese. Ela gosta de praia tanto quanto eu, porque eu moro na praia. E ela também, com vocês, Mari Achute, CIO e fundadora da Sputnik. Fala, Mari, tudo bom contigo? Olá, Adriano, mas tu foi a fundo na minha história, hein? Stalker. Não, a gente deu uma stalkeada forte. Muito prazer estar aqui. Muito prazer, Jimenez, muito prazer, Adriano. Mari. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui com vocês. Espero poder ajudar a construir, pensar, repensar esse bicho cabeludo que é a educação, né? A gente pensa nessa palavra e já vem aí grandes memórias por trás disso. Então, estou muito feliz em poder estar aqui para a gente começar a repensar formatos e modelos, né? Bacana, Mari. Mari,
Então, assim, para começar, já conta um pouquinho tua história, como você entrou nessa área, como você caiu onde você tá hoje. Conta um pouquinho tua trajetória. Muito boa. Eu caí sendo uma péssima aluna. Odiava estudar, odiava... Assim, eu nem cheguei a me formar na faculdade, porque para mim entrar numa sala de aula era algo muito difícil. Eu adorava o intervalo, o barzinho da esquina, fiz muito networking na faculdade, mas o modelo tradicional de ensino sempre foi algo muito complexo para mim, eu nunca me adaptei. Então eu brinco que a educação me pegou justamente nesse lugar, assim, de ser uma aluna bem rebelde e de não conseguir me encaixar. E eu sou publicitária, né? Trabalhei durante muitos anos em agências de propaganda no Rio Grande do Sul. Acho que já deu pra perceber de que da Bahia eu não sou, né? Sou gaúchíssima, mas fazem muitos anos que eu saí do Rio Grande do Sul, mas na época eu trabalhava como publicitária. E aí nasceu naquela época no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma escola de voltada à criatividade, que era a Perestroika. E como os dois sócios, né, naquela época eram publicitários e a gente conhecia e tinha amigos em comum, eu fui aluna da primeira turma da Perestroika de atendimento publicitário. E aí me apaixonei e vi que o problema não era eu que não estava gostando da faculdade, o problema era a faculdade que não estava falando comigo. E aí me apaixonei por uma possibilidade de eu poder sim ser uma aluna. E uma aluna gostando de estar ali, uma aluna gostando do que estava aprendendo e não estando ali obrigada só para no final das contas eu ter um diploma que muitas pessoas ainda nem buscam, né, depois que se formam. E aí foi assim que eu entrei nesse ramo da educação. Isso fazem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, acho que 14 anos que eu já estou nesse lugar. Entrei para fazer a gestão da Perestroika na época, né? Então, a Perestroika ainda era uma pequena célula de 3 pessoas em Porto Alegre, e a gente viveu um momento de expansão muito grande, assim, porque de fato naquele momento ainda não se falava de uma educação disruptiva, né? Acho que a Perestroika foi muito escola desse novo lugar da educação no Brasil. E a gente foi ganhando o Brasil, né? Saímos de Porto Alegre, abrimos escola no Rio, em São Paulo, em BH, em Curitiba, em Brasília. E eu crescendo muito junto, né, com a Perestroika. Eu tinha muita vontade, como a Adriana falou, né, de morar na praia. Afinal, Porto Alegre só temos um rio. E eu queria morar no Rio de Janeiro, tinha esse desejo, essa vontade, tinha um crush lá. E aí, sabe, né, quando bota crush no meio, a gente sai correndo. E aí me mudei para o Rio e conheci o Rony, CEO da Reserva. O Rony, e aí ele falou, cara, eu tenho muita vontade de criar uma escola da Reserva. E aí ele me convidou para assumir a Academia Reserva, que na verdade assumir não, né? Criar, porque não existia nada. E aí eu saí da Perestroika e fui para a Reserva para criar essa escola interna. E foi um puta aprendizado, porque eu fui pro outro lado do balcão, né? Antes eu tava ali como escola e depois, como empresa, eu fui entendendo o que as escolas estavam demandando para as empresas que queriam criar esses processos de educação. E tive muita dificuldade em encontrar, assim, escolas parceiras para isso. E aí voltei para os meninos, né, para o Felipe e para o Thiago Matos na época e falei, cara, eu vou abrir uma escola de educação corporativa, vambora. E aí nasceu o Sputnik. Então, estamos aí há quase 10 anos, né? Nascemos do braço da Perestroika. Eu sou sócia, inclusive, da Perestroika, né? Da Perestroika Online. E estamos aí no mercado, bombando. Maravilha. Vamos lá e faz, né? Vamos lá e faz, né? Eu tava lendo o livro do Thiago. Você falou do Grupo Reserva, me chamou a atenção, porque eu tava vendo aqui na sua história, você foi gerente de felicidade. O que é gerente de felicidade no Grupo Reserva, cara? O que era isso? Então, na verdade, foi meio uma mutação um pouco do que a gente fazia, né? Eu entrei lá para criar essa academia. E aí o Rony, cara, doidão, loucão, falou, cara, vamos criar um braço aqui de cuidados de pessoas. Vamos criar um departamento, entre aspas, de cultura. Então, eu assumi a cultura da empresa, assim, como que a gente ia fazer com que as pessoas que estavam ali
tivessem mais... E aí o felicidade eram, tipo, várias palavras, né? Que compunham a felicidade. Então, a gente criava todos os projetos culturais para uma cultura forte. Eu acho que a Reserva hoje é uma das grandes empresas, assim, do Brasil em relação à cultura, né? Todo mundo que faz parte do grupo e do time, no tempo que eu estive lá e vendo até hoje, assim, acompanhando, eu acho que é uma empresa que tem muita referência, assim, muita verdade na cultura, sabe? Desde o estoquista de loja até o estilista que tá dentro do escritório. Maravilha. Mari, normalmente eu começo com uma pergunta com o entrevistado aí com os 2 pés no peito, então já vou fazer uma pergunta provocativa. Bora. Na tua opinião, o professor tradicional, aquele clássico, aquele que fala e os alunos apenas ouvem, está fadado a acabar? Qual a tua opinião? Minha opinião é que não. Por quê? Porque eu acho que o que a gente tá vivendo hoje... Tu achou que eu ia dizer que sim, né? Lógico, cara. Eu tava esperando. Então fui eu que botei os 2 pés pra ti. Puta merda, eu ia chegar com outras perguntas, mas você me quebrou minhas pernas. Quebrei, né? Tu achou que tu ia me quebrar. Eu acho que não. Sabe por quê, Adriano? Eu acho que esse tempo que eu venho estudando, estando nesse lugar de educadora, entendendo muitas dores das pessoas como educação, eu consigo entender que tem gente que aprende de tudo que é jeito. Então, assim, não adianta a gente querer insistir que um formato só é o formato que vai funcionar, né? Hoje, quando a gente fala de lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida, o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, ele se dá de uma forma totalmente híbrida, né? Hoje em dia a gente ainda pensa em aprender nesse formato de sala de aula, mas a gente aprende o dia inteiro de várias formas, ouvindo um podcast, lendo um artigo, conversando com o marido quando chega em casa, fazendo uma reunião, assistindo um curso, assistindo uma aula. Então, assim, eu acho que hoje, cada vez menos a gente tem somente o papel do professor quando se pensa em educação, né? Quando se pensa em aprender, porque a gente está abrindo esse leque para aprender de várias formas. Mas eu sou uma entusiasta de também as pessoas poderem aprender com pessoas que têm uma experiência em cima daquele assunto. Então eu acho que o que vai acontecer, o que eu acredito, né, desse modelo mais híbrido de educação, é o professor não ser a única forma de aprender. Mas sim, ele vai estar lá dentro daquela grande caixa de ferramentas que é a aprendizagem. Respondi tua pergunta? Total, quebrou minhas pernas. Legal, adorei. Eu gosto desse equilíbrio, né? Porque não tem uma verdade só, né? Existem várias verdades. Show. Rodrigo, pegando aí também, para fazer o arremate aí. Na verdade, né, Mari? Na minha percepção, até também com alguns anos já na educação, né? Como instrutor, porque nós também, a gente aprende. Então, na verdade, o professor hoje é o cara que aprendeu antes, né? Se a gente pegar até o japonês, ele entende isso, né? E ele respeita muito isso. Então, se você está lá na frente, você está compartilhando algum conhecimento, mas hoje, ao mesmo tempo, a gente também está aprendendo. Então, por quê? Eu aprendi antes de você, então eu estou compartilhando aqui esse conhecimento, só que a gente tem vários inputs hoje, né? O que você está dizendo. A gente não tem só o professor. O professor é o facilitador. Ele vai facilitar, ele vai te dar o norte. Tem que ter. Eu também entendo que isso vai continuar. Por mais que a gente tenha tecnologias hoje, né? Que a gente consegue até... a gente tem soluções que a gente consegue colocar, escrever, digitar um conteúdo e uma voz, né? Com uma carinha, parecendo uma pessoa tá lá falando, né, com inteligência artificial. Tanto que o nosso curso é assim, né, de inteligência artificial, é feito com inteligência artificial. Né? Pois é. Mas eu entendo que esse papel, nesse modelo híbrido, ele vai perdurar. Por quê? Como dizia o Bloom, né, não sei se vocês já ouviram falar da rosa de Bloom, o Bloom Roses. A rosa de Bloom, ela é dividida em 6 níveis, né? É o nível do conhecimento, da compreensão, da aplicação, da análise, da síntese e da evolução, né? São 6 níveis. E ele pauta isso daí, né? Ele direciona isso daí. E a minha pergunta é direcionada à rosa de Bloom, a taxonomia de Bloom, o Mari. Aproveitando esse
assunto todo. Como é que fica a participação, né? Essa parte prática, né? A gente sabe que tem algumas coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer nesse modelo híbrido, né? Qual que é a sua percepção? Como é que vai rolar isso daí? O que vai acontecer daqui para frente? Maravilha. Antes de responder a tua pergunta, queria aproveitar uma das tuas falas que eu achei muito poderosa, assim, Gimenez. Eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que o Adriano falou, né? Me fez. Eu acho que o professor, ele não vai deixar de existir. Eu acho que o papel do professor vai mudar, né? Então, assim, ele vai estar lá, só que não necessariamente sendo aquela pessoa que vai estar ali ditando regra ou cagando regra, no bom português. Perfeito. Ele vai estar lá num papel, essa mudança de papel, ela vai estar muito nesse lugar de facilitação, de facilitar o aprendizado das pessoas, e não tá ali dizendo, eu aprendi antes que você, então eu tô aqui para te dizer como é que é o caminho. Eu acho que essa mudança de mindset do professor é o que é o grande pulo do gato para a gente ter uma educação mais participativa e, consequentemente, uma educação mais learn by doing, né? Que é um pouco essa tua pergunta, né? Como que a gente bota as pessoas para fazerem, né, nesse lugar. Então, eu acho que o papel do professor muda nesse sentido. A minha opinião é que é possível, sim, colocar as pessoas para fazer, independente do formato, independente se a gente vai estar numa sala de aula ou não. Hoje a gente tem várias tecnologias que nos ajudam para isso. O que aconteceu é... A gente viveu um super apagão da educação em 2020, né? Todo mundo falava sobre tecnologia na educação, sobre ensino híbrido, só que na verdade era muito blá 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 e pouca verdade naquilo. Se a gente for pensar, o que a gente está vivendo hoje é transformar a sala de aula que a gente tinha em uma sala de aula no Zoom. Tipo assim, é a mesma coisa, as pessoas não estão mudando, né, o seu formato, a gente só transpôs uma sala de aula que tinha um monte de carteira, uma pessoa na frente com um slide, para uma sala onde está todo mundo na sua casa. Então, acho que isso que é o ponto a se pensar, né? Será que, de fato, a gente estava preparado, por mais que a gente falasse sobre tecnologia, sobre digitalização, sobre ensino híbrido? Será que não está mais confortável para os professores ficarem nesse lugar? Porque é difícil criar uma experiência educacional diferenciada. Não é algo fácil, né? Tu precisa se esforçar, tu precisa pensar, tu precisa roteirizar, tu precisa criar, tu precisa não ter medo de colocar as pessoas para fazerem independente do seu lugar. Enfim, eu acho que é possível sim fazer, Gimenez. Fácil não é. Tá? A gente vai ter que buscar alternativas, e as alternativas, tecnologicamente falando, elas existem. Eu vi agora uma plataforma, que eu nem me lembro o nome, que, cara, tu podia caminhar por uma sala de eventos e falar com uma pessoa tipo, que tá do teu lado em um treinamento. Só que as pessoas... E é uma plataforma, inclusive, que não era cara para ser usada por escolas. Só que a gente tem uma questão... Eu tô falando de um lugar totalmente de educação corporativa, tá? Eu não quero entrar nesse monstro, e digo monstro porque realmente é algo muito complexo da educação, por exemplo, né? De um ensino público. As pessoas não têm acesso ainda, né? Eu tô falando, eu acho importante trazer isso. Não tem recurso, né? Ela não tem a ponta, né? A ponta, faltam recursos na ponta, é isso. Hoje também não tem um modelo, né? E a Mari falando, eu lembrando, que, por exemplo, eu perdi uma funcionária minha 2 anos atrás, que ela foi para Portugal fazer um mestrado de design instrucional. Que legal. Então ela foi, na pandemia, aí o dólar subiu, disparou, aí não tive como manter ela mais na empresa. Cara, design instrucional eu estudo pelo menos há 5, 6 anos. Então as pessoas acham que na pandemia ligar a câmera, acabou. É isso. Eu tenho o Zoom, agora já começou. Não, design instrucional. Então assim, agora imagina se as próprias empresas privadas ainda não têm um modelo bem sedimentado, imagina um público, né, um ensino público, um ensino médio, não vai ter como.
Algumas escolas até tão avançadas. Então assim, eu acho que não é só a tecnologia, mas também todo o conceito, Totalmente. né, Mari? Eu acho que precisa de muita O coisa back-office, ainda. né? Totalmente. Totalmente. É muito complexo, gente, pensar assim. Eu acho que toda essa obrigação de a gente estar por trás das telinhas que a pandemia trouxe, ela vai talvez acelerar um pouco esse mindset da importância de a gente se digitalizar mais. Eu confesso que em 2020 eu estava mais otimista em relação a esse mindset ser acelerado. Hoje, em 2021, eu acho que a galera tá confortável já, sabe? Então já não tô mais tão otimista assim. Mas é isso. Do meu lado, eu estou fazendo o que posso para tentar transformar essa educação, independente da onde, em algo mais diferente mesmo, assim, né? Mais engajador, né? E menos... É perceptível, viu, Mário? É perceptível mesmo. Ô, Mário, eu queria falar sobre um conceito que você explora bastante no seu perfil, inclusive do LinkedIn, que é o Experience Learning. A gente está vendo alguns movimentos, principalmente um movimento da Unesco, né? Ele coloca lá os 4 pilares para a educação, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Na sua opinião, essa é uma forma de deixar o processo de aprendizagem, como a gente diz, um pouco mais leve e gerar interesse dos participantes? Quais são os principais benefícios disso aí? Explica também um pouquinho sobre o modelo do Experience Learning, para a gente entender. Bom, na verdade, assim, o Experience Learning, ele nasceu, né, no primeiro dia da primeira aula da perestroika, de uma forma totalmente empírica, né? Não foi algo que a gente sentou aqui, design instrucional, né, Adriano, e vamos montar aqui o que a gente acha. Eu acho que o Experience... Foi empírico, né? Foi totalmente empírico. Eu acho que o Experience Learning, o que a gente fez depois de muitos anos de sala de aula foi cruzar e validar com o que de fato, né, a própria Unesco estava nos trazendo com aqueles 4 pilares, mas não foi algo que a gente construiu em cima disso, sabe? Foi algo que a gente cruzou lá na frente e falou, cara, acho que a gente tá no caminho certo. Basicamente... Deu match, exatamente. Então foi muito desenhado de forma empírica, pensando em uma educação de entretenimento, né? Ao invés de a gente pensar a educação como um formato tradicional de sala de aula, a gente brincava, né? Que a gente não queria concorrer com uma universidade ou com um curso, a gente queria concorrer com um barzinho, com um cinema, com o parque. A gente queria que as pessoas estivessem ali. Para estar ali com vontade, tinha que ser do caralho, tinha que ser divertido, tinha que ter uma troca. Uau, né? Tinha que ser uau. Exato, e eu acho que até hoje, felizmente, a gente consegue isso, né? A gente consegue, por quê? Porque tem muito design por trás de uma sala de aula que gere engajamento, né? Tipo, não adianta tu querer fazer a mesma coisa que a escola tradicional sempre fez e achar que as pessoas vão estar ali engajadas. E aí, trazendo um pouco para a educação corporativa, assim, até uma questão de narrativa, né? Muito se usa a palavra treinamento. Gente, treinamento, nós estamos em 2021. Treinar alguém é um mindset totalmente industrial, daquela pessoa estar ali sendo treinada para, no fim das coisas, fazer algo para, né, a empresa ou para, enfim. Então, acho que também tem muitas questões de narrativa, né? A gente precisa capacitar essas pessoas, a gente precisa engajar essas pessoas, a gente precisa trazer essas pessoas para perto, para elas estarem afim. Agora, se a gente diz, temos aqui um treinamento para você sair treinada, tipo, cara, quem vai me treinar para alguma coisa, né? Então, assim, para mim o ponto hoje, o Experience Learning, ele nasceu há alguns anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. Eu acho que a gente ainda utiliza muito daquela metodologia. É uma metodologia open source, então quem está nos ouvindo pode entrar lá, perestroika.com.br, baixa a metodologia. Eu acho que ela está sempre em mutação, tá? Hoje, se me perguntarem em 2021 o que faz mais sentido para pensar o ponto zero da educação coloque o aluno no centro. Pergunta para o aluno o que faz sentido para ele aprender. Porque se ele não tiver
com vontade de aprender o que a empresa está oferecendo, o que a escola, o que a universidade, cara, ele não vai se engajar, ele não vai querer aprender, ele não vai querer, é a Mariana da faculdade, tipo assim, não tinha o que fizessem pra mim, aquilo não estava fazendo sentido. Então... Você não vai estimular o aluno a pensar, né? Porque a pessoa que tá dentro de uma sala de aula tradicional vai seguir o que o professor tá falando. Não vai estimular ele pensar em novas possibilidades. Total. Isso é uma judiação dentro do modelo, né? Com certeza. E se a gente for pensar, Adriano, hoje em dia, né? O que a gente tem? A gente tem aí, a informação na ponta dos dedos. Qualquer coisa que tu quiser aprender, tu vai aprender, é só ter vontade. Tu vai botar no Google, tu vai buscar um curso online, tu vai ouvir um podcast, tu vai ler um livro, tu vai conversar com pessoas que têm essa experiência. Então, o que a gente precisa é ajudar as pessoas que já têm, despertar esse interesse e criar essa jornada para essa pessoa aprender. E não achar que agora vamos aqui ficar 4 encontros com o professor falando e aquilo vai bastar, né? Cara, isso já passou, a gente não pode achar que esse é o único formato de se aprender. O que a gente precisa é mostrar o caminho, né? O que um pouco o Jimenez falou, assim, o papel de facilitação da pessoa entender como ela pode aprender aquilo. Então, acho que é isso, assim, hoje muito se fala de curadoria, né? De autocuradoria. A gente fez um case muito lindo para a Danone agora, para toda a liderança da Danone, só os VPs. Que era tipo, vamos montar uma jornada de ensino personalizado para cada um com o que faz sentido aprender, porque a Danone se deu conta, nossa, eu tô gastando bicas com cursos, com professores, com pessoas, com viagem pro exterior, e tipo, a gente tá entendendo o que tá fazendo sentido para cada um. Às vezes é até um custo-benefício, assim, né? Tu fazer essa personalização da educação. Fazer um mapeamento antes, né? Totalmente. Ô Mari, e o que é mais difícil hoje, na tua opinião, na tua experiência, de desenvolver? Um soft skill ou hard skill? O que pega aí? O que é mais foda aí de desenvolver hoje? Na tua experiência, pelo que você tá vendo aí no seu dia a dia, porque assim, outro dia eu tava vendo uma matéria do Silvio Meira, né? Professor Silvio Meira. Cara, ele é fantástico. E ele justamente abordou esse tema. E ele quer também, falando um pouquinho da escola, ele diz, tem até uma matéria dele dizendo que a gente precisa tirar as escolas do século XIX, né? Do século XX, enfim. Como é que é? O que é mais difícil de desenvolver na pessoa? Você entendeu? Hoje, pra gente tirar isso daí, pra gente poder dizer o seguinte, cara, isso é disruptivo, como fazer isso? O que é mais difícil? O que é mais chato de fazer, sei lá? Eu acho muito mais difícil desenvolver as soft skills, tá? Por quê? Porque eu acho que ainda é uma questão de mindset cultural, tá? Quando se pensa em desenvolvimento, né, em capacitação, em treinamento, entre aspas, em escola mesmo, a gente está ali para aprender algo que vai ser utilizado para alguma coisa. Então, quando se pensa em educação, se pensa muito rapidamente em hard skill, né? Então, a gente foi moldado ao longo da nossa vida a fazer cursos para desenvolver uma hard skill. Eu vou aprender tecnologia, ou vou aprender a programação, ou eu vou aprender Excel, financeiro, né? Marketing, whatever o que for. Só que ninguém nos ensinou a como ser uma boa mãe, como ser um bom amigo, como cuidar de você mesmo, né? Ninguém nos ensinou isso nas escolas, né? A gente não tem ainda um mindset voltado à importância de a gente olhar pra gente, olhar para dentro, e a importância que isso faz para quando se trata de soft skills, né? De um pensamento crítico, de uma criatividade, de uma flexibilidade cognitiva, tipo, de várias coisas que hoje são muito relevantes para o universo corporativo e para a vida, né? Então, eu acho muito mais complexo a gente desenvolver as soft skills, porque a gente não foi preparado a se expor né? Tipo, assumir uma vulnerabilidade. Muitas vezes a gente tinha, até pouco tempo atrás, muitas questões, inclusive, de terapia. Terapia pra quê? Tinha muita gente que achava ainda isso.
Então, pra mim, eu acho que a gente tá numa mudança de mindset em relação a isso, tá? Eu acho que principalmente as organizações entenderam que hard skill é muito mais tranquilo e fácil de a gente oferecer esse caminho, mas que muitos dos problemas das organizações estavam num outro lugar que não era se trabalhado. Então, o maior problema das organizações era a comunicação entre áreas, né? Era geração de conflito, era criatividade, inovação. Todo mundo queria inovar, mas não queria ser criativo, porque não sabia como ser criativo. Então, eu acho que a gente está nesse momento de transformação, de olhar para soft skills, e não é isso de agora, acho que já vem uns 3 anos que a gente vem trabalhando isso. É algo mais complexo, mas o lado positivo é que eu sinto as pessoas muito abertas para isso. Porque legal. Justamente a gente está abrindo uma caixa de Pandora que nunca tinha sido aberta, né? Então, é isso. Ô Mari, você fala de educação disruptiva. Eu tô conseguindo enxergar 2 fatores. Existe um terceiro, por exemplo, uma educação disruptiva é aquele que tem um formato diferente, e uma educação disruptiva é algo que tem um conteúdo diferente. Existe algum terceiro fator ou são só esses 2 fatores que fazem uma educação ser educação disruptiva? Olha, nunca tinha pensado assim em caixinhas, em clusters, mas eu acho que esses dois pilares são os principais pilares hoje quando se pensa em como a gente desenhar uma educação mais disruptiva, assim, né? Formato forma e conteúdo, né? Então, assim, o conteúdo, ele é um conteúdo, aquilo que a gente estava falando, que faz sentido, né? O conteúdo, ele vai engajar, as pessoas querem aprender aquilo, ele vai ter uma prática, né? Tem um artigo da Harvard Business Review, acho que de 2019, sobre o futuro da educação de lideranças, que fala um pouco isso, assim, que o principal desafio das organizações é que não tinha engajamento. Mas se não tem engajamento é porque muitas vezes talvez elas não estejam perguntando. O RH ainda caga muita regra do tipo, isso aqui é o que você tem que aprender. E aí depois fica assim, ninguém se engajou. Porra, brother, mas não vai se engajar se você não perguntar, né? Então acho que em relação a conteúdo é isso, a gente tem que colocar o aluno no centro, a gente tem que fazer, entender o que faz sentido, o que é de vanguarda, o que é atual. E forma é a gente tentar fazer diferente, é a gente não achar que educação é só uma pessoa falando e os outros aprendendo. Hoje a gente tem uma infinidade de formas de fazer isso diferente e é mais difícil, exige, né, uma dedicação, exige criatividade, exige inovação, né? Eu lembro de muitos cursos que existiam no mercado sobre inovação que, não era nem um pouco criativo. Então, como que a gente vai, né, trabalhar algo tão subjetivo se a gente não vai já na forma tá inspirando essas pessoas? Mari, deve ser fácil pegar a molecada, né? Agora eu fico imaginando os velhos, educar os velhos. Acho que é mais importante não é nem educar, é deseducar. É deseducar. Pedagogia é uma coisa, né, Adriano? Andragogia. Andragogia é outra coisa. Então você acha que nem é educar, é deseducar. Tem uma frase do Alvin Toffler que é muito maravilhosa para isso, né? Que ele fala que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender para reaprender a aprender. Perfeito. E é um pouco isso, né? A gente acha que a gente sabe tudo. E, na verdade, a gente não sabe nada. A gente precisa, principalmente a geração um pouco mais antiga, e me coloco nessa geração também, a gente precisa, e todas as gerações, na verdade, né? A gente está numa eterna mudança, a gente está numa eterna complexidade de mundo. A gente não pode achar que o que a gente aprendeu há 15 anos atrás numa sala de aula que vai estar valendo hoje. Então, ou até mesmo dentro de uma corporação. E só um ponto que eu acho muito importante trazer, Adriano, é que hoje, felizmente, assim, poxa, eu já estive em mais de 500 empresas aí do Brasil e da América Latina. Eu adoro dar aula pra galera mais velha, assim. Porque normalmente são a galera que olha e muitas vezes diz, cara, eu preciso reaprender mesmo, sabe? Então, eu sinto as gerações mais antigas que estão no mercado de trabalho muito abertas, porque já se deram conta,
né, já se deram conta. Hoje a gente vive um conflito geracional gigantesco dentro das empresas. Nunca ninguém falou, nunca ninguém viveu isso. Hoje a gente tem 3 gerações trabalhando. E no futuro a gente vai ter mais, porque né, a gente vai, com a longevidade, a gente vai ter uma vida útil de trabalho muito maior. A gente vai estar mais velho por muito mais tempo dentro das empresas. Então a gente precisa estar disposto a aprender. E é isso, né? É colocar a cara e dizer, eu não sei de tudo, eu tô aqui para aprender. Eu queria abordar o tema das tecnologias aí, Omar. A gente vê hoje, cara, tem muita coisa, né? Que a gente já discutiu aqui, tem muita coisa legal que a gente pode fazer, mas assim, esses modelos gamificados, ou seja, a gamificação na educação, qual que é o seu pensamento sobre isso? Qual que é a sua visão sobre esse tema aí da gamificação? Porque, cara, tá muito em alta, né? Isso daí no momento. Isso também vem do aprendizado montessoriano, né? Se a gente analisar, né? Que nem os donos do Google, né? Os fundadores do Google, eles foram criados nisso aí, né? Daquela educação montessoriana, né? Inclusive tem, né, pro Dom aí, você pode até, né, deixar a caminha dele, né, acessível, tem uma série de técnicas aí, tem várias coisas legais, né? Que você consegue fazer com a molecadinha aí, né? Essa geração que tá chegando aí, né? Como é que você vê isso? Eu acho a gamificação super legal, assim, acho uma forma muito interessante. De novo, eu acho que existem hoje muitas formas disponíveis, né, de aprender. Eu acho que a gamificação é uma delas. Acho que serve para algumas coisas, talvez não sirva para tudo, né? E até eu tenho uma história muito legal sobre isso, assim, que nem é sobre forma, é sobre conteúdo. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, que virou febre o Design Thinking, e eu tinha, assim, 20 pedidos por mês de curso de Design Thinking. E as pessoas nem sabiam para que elas queriam Design Thinking, mas elas queriam colocar o Design Thinking na sua grade corporativa, porque era a bola da vez, que nem Mindset Ágil que a gente está vivendo agora. Só que eu trazia muito isso do tipo, cara, Design Thinking não vai resolver todos os teus problemas, assim como hoje eu digo, Mindset Ágil não vai resolver todos os teus problemas. Sim, sim. E eu brinco, eu tô fazendo uma analogia com o conteúdo, né, porque eu acho que a forma também é sobre isso, né, eu acho que hoje a gente tem muita forma disponível, gamificação é uma delas, cocriação é outra, né, facilitação, tem muitos formatos de a gente pensar. Eu sou uma entusiasta justamente de a gente customizar de acordo com o que faz sentido para aquela turma, para aquelas pessoas. E aí buscar nessa caixa de ferramentas todas as possibilidades que tem para testar mesmo. Né? Eu acho que a grande tendência, que não é nem um pouco tendência, porque a gente já fala disso há muito tempo, é justamente esse blended learning, né? Esse ensino híbrido. Ensino híbrido é a gente não achar que uma grande forma vai ser o que vai funcionar. É a gente, num curso, usar a gamificação, usar uma cocriação, fazer um workshop de cocriação, usar uma sala de aula com o professor trazendo, usar uma leitura complementar, buscar tempo de trabalho, learn by do. Então, tipo, dá pra gente hoje fazer um modelo muito misto, assim, é muito isso o que eu acredito, sabe? Porque se tem, vamos pensar assim, né, a gente vai botar uma turma aí, 35 pessoas, 40 pessoas numa sala de aula entre aspas, né, num whatever lugar que for, não é todo mundo que aprende do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, o Adriano pode aprender de um jeito, o Jimenez de outro, a Mari de outro, e aí a gente testar vários formatos, a gente vai conseguindo fazer com que esse quebra-cabeça seja mais único, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou super entusiasta, sim, da gamificação, acho super interessante, acho muito legal. Tu até deu um exemplo, né, no curso que você faz, que usa Lego, e é do caralho, tipo assim, a galera se engaja. Porque assim, se você for passar a teoria, a pessoa não vai entender. Então ela tem que praticar, né? No ITIL também, quando a gente dava curso de ITIL, a gente tinha um case, tinha um estudo de caso, porque o ITIL é extremamente teórico.
Só que as pessoas saíam do curso para fazer a prova. Decorando os termos apenas. Cara, eu detestava isso, mano. Eu detestava. Porque o cara, ele tinha que estudar, é teórico, precisa fazer uma prova. Então, a gente preparava o cara para ele passar na prova. Eu não tava preparando o cara para ele aplicar, para ele entender, você entendeu? Perfeito. Cara, isso me deixava maluco. Ô Mari, deixa eu te falar uma coisa. Todo entrevistado que é dono de consultoria, eu sempre faço um comentário. Na verdade, não é uma coisa nova. Desde 99 eu vivencio isso. As grandes consultorias de tecnologia implementam um plano de educação interno, chamam o pessoal de fora gratuitamente. A hora que o cara começa a desenvolver, começa a fazer os cursos, ele já tem um emprego garantido. Mário, eu sempre pergunto para todo mundo sobre o apagão dos desenvolvedores de software, dos profissionais de tecnologia que falta muito, Mari. E aí, o pessoal fala, é porque é grana. Mas, pô, o júnior começa a ganhar 3, 4, 5 mil reais. Um pleno é 10, 15, 20 pau. Um sênior, 30, 40. Então, assim, o salário é alto. A área é maravilhosa. E aí eu sempre penso, será que a raiz desse problema está na educação? Então, minha pergunta é pra você, para todo mundo que tá ouvindo o podcast, que é dono de uma consultoria, que tá passando por isso, que sabe que é difícil conseguir profissionais e treiná-los. Que dica você daria, Mari, para essa galera que tem uma empresa de tecnologia, quer colocar uma educação corporativa lá dentro, atrair essa galera ou fazer com que o pessoal se movimente? Quais seriam essas dicas para você ajudar esses caras a botar esse negócio em prática? Tirar isso do plano, ou tentativa e erro, né? Já tentou de tantas as formas, que até hoje não consegue. Tô falando de 20 anos. Isso sem contar para trás, sempre faltou profissional. Como a gente resolve isso quanto à educação? Eu sempre brinco com meu marido que o dom tem que ser desenvolvedor. Ô, judiação. Tem emprego garantido. Concordo, porque eu digo assim, porque, cara, Tinha que ensinar código na escola. E vai ensinar, tá? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E eu acho que isso é um pouco a resposta também, sabe, Adriano? Eu acho que a gente tá vivendo um gap aí entre uma geração que não teve não teve nenhum chamariz para trabalhar com isso, né? Para pensar sobre isso. Então é um gap até geracional, né? As próximas gerações vai aprender programação na escola e talvez ali já vai começar a desenvolver um pouco o interesse sobre isso, né? Então eu acho que a gente está vivendo esse gap ainda geracional, porque de fato a gente não foi educado para ser programador, desenvolvedor, nem nada do tipo. Então eu acredito que as próximas gerações já venham com mais interesse sobre o assunto. E eu acho que, eu nunca vou esquecer, acho que foi em 2016, eu morei um tempo no Vale do Silício, né, na Califórnia, e aí eu tinha um cliente meu, atendia Facebook na época, América Latina, e o meu cliente tinha ido para o campus do Vale, e aí era super difícil de entrar lá e tal, e ele me convidou para ir conhecer o Facebook e tal. Cara, eu cheguei lá, gente, não é brincadeira, tá? Tinha um festival, parecia a Disney. Meu, comida, banda, tipo, 1 milhão de pessoas, de jovens, assim, da escola, tipo, como se fosse um festival para jovens. Eu falei, Gus, o que é isso? Por que isso tá acontecendo? Essa história foi, cara, a gente chama os jovens para vir para cá, para eles começarem a ter vontade em serem desenvolvedores e trabalharem aqui no futuro. Então eles já estavam naquela época, tipo, a galera tava na escola, era um monte de criança, vivendo aquela atmosfera Facebook, para eles já começarem a pensar, nossa, talvez lá seja um lugar legal para eu trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente tá ainda nesse lugar, né, de não só querer ensinar as pessoas, mas mostrar para elas que existem recompensas extrínsecas, né, tipo, nesse tipo de trabalho. Então, não adianta só dar um curso, tem que mostrar que é legal trabalhar lá. Tem que mostrar que, além do salário, a pessoa vai ser feliz trabalhando lá. Tem que mostrar que ela vai ser capacitada, desenvolvida, mas que ela vai ser feliz, que vai ter um mercado, que ela vai ganhar bem, que ela vai ter amigos e pessoas. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim, né? É a gente mostrar um pouco essa cultura das empresas, das consultorias, enfim, o que for, para mostrar que, cara,
cara, tu vai ser feliz ali, tu vai ter dinheiro e tu vai ter felicidade, e tu vai desenvolver uma hard skill que talvez tu não tenha. Então, assim, eu não sou uma pessoa de tecnologia, né? Eu sou uma pessoa que, enfim, acabo transitando em alguns lugares. Vocês sabem muito mais sobre isso do que eu. Mas eu acabo sempre indo para os pontos mais comportamentais disso tudo, né? Mari, qual que é o caminho mais adequado para a gente construir uma cultura organizacional tradicional existente e adotar uma cultura de inovação? Isso aí a gente já conversou com algumas pessoas, mas eu sempre gosto de ouvir porque sempre tem coisas interessantes e diferentes. Qual que é o melhor caminho para adotar uma cultura de inovação dentro da empresa, principalmente as empresas tradicionais? Muito boa pergunta. A pergunta de $1 milhão. Exato. Eu acho que não tem uma resposta só, né? Acho que tem muitas respostas para isso. Estar aberto a essa mutação, né? Tá aberto a errar muito. E é difícil quando a gente se fala em erro dentro de uma organização, né? Porque, de fato, a organização existe com um fim que é lucrativo, que é a sustentabilidade, né, da empresa. Muitas vezes o erro, ele causa esses complexidades em relação à empresa e às metas das empresas como um todo. Para mim, o mais complexo que a gente está vivendo hoje, quando se trata de inovação, é que pegam e colocam uma pessoa, o diretor de inovação, criam um departamento de inovação. E, cara, a inovação tem que ser linear, tem que ser transversal, ela precisa estar na empresa como um todo, sabe? Então, assim, não acho que você vai criar um departamento que vai contratar uma pessoa foda de inovação e que a empresa está salvo disso. Para mim, uma empresa inovadora é uma empresa que está aberta ao erro, que está aberta a escutar os outros, que está aberta a desenvolver novas coisas, novos produtos, novos serviços, né? Que está aberta a ouvir o seu usuário, seja usuário cliente, seja usuário funcionário. Então, para mim é isso, assim, se eu tivesse que escolher hoje, dentro da Sputnik, né, como CEO, o que eu faço para a inovação acontecer dentro da minha empresa, eu tentaria criar uma cultura mais transversal de inovação, né, deixar isso mais latente entre todas as pessoas e não só com um responsável. Queria perguntar para a Mari o seguinte: dentro desse contexto aí de inovação, o processo envolve investimento, envolve uma série de coisas. Mas, Mari, na tua experiência aí, você já implementou, já atuou em várias empresas, ajudou várias empresas a implementar essa universidade corporativa, vamos dizer assim, dentro da organização, certo? Qual que é o ROI disso aí? Tipo, para cada dólar investido, quanto que eu retorno? Qual que é o meu retorno em termos de, não só de dinheiro, mas, cara, se eu investir $1, quanto que eu vou ganhar de volta? Nossa, essa é a pergunta que hoje me tira mais o sono, assim, Gimenez, porque é uma pergunta que eu, dentro da Sputnik, nunca consegui responder. E tô aqui expondo uma vulnerabilidade, né, da empresa, porque, de fato, é algo muito subjetivo. Se eu quiser tangibilizar o que um processo educacional transforma, eu vou ter que fazer uma prova com nota no final do curso. E eu tô fugindo disso. Então, o retorno sobre investimento, ele existe sim. Já é muito comprovado, né? Tanto é que o mercado de educação corporativa é um mercado muito crescente. Ele ainda é muito subjetivo, ele mexe bastante em cultura, ele mexe bastante em turnover, ele mexe bastante em produtividade. É possível metrificar isso sim dentro das empresas, né? Calculando o turnover das pessoas que fazem os processos, o turnover das pessoas que não fazem, os produtos novos que surgem. A gente fez uma vez para a Unilever um workshop e saiu um produto da Unilever que foi para Fast Company depois, sabe? Então isso é mensurável, né? Só que não adianta eu querer achar que um KPI vai ser o que vai ser aplicado em tudo. Porque, de fato, ainda é subjetivo e a gente precisa fazer isso de acordo com o projeto que se faz. Eu tenho com várias empresas que eu trabalho
a gente, na solução que a gente cria, a gente já vai desenhando esses KPIs, do tipo, o problema desse time que a gente vai desenvolver, que é um time pouco criativo, por exemplo. Então, uma das metas é, cara, a gente precisa lançar um produto novo, por exemplo. Depois, esse time aqui tem muita falha na comunicação, turnover altíssimo. Isso a gente pode colocar como um KPI e vai desenvolver. Então, é legal a gente pensar isso dessa forma e não financeiramente o retorno sobre o investimento é isso, né? Porque eu acho que isso é industrializar de novo a educação e é um pouco do que eu fujo, assim. Você sabe que no começo da minha carreira, eu trabalhei numa empresa de uma consultoria de recursos humanos que tinha muito a gente ministrava muitos treinamentos, né? E para vários clientes. Então tinha treinamento de liderança, relacionamento interpessoal, psicologia de vendas. Cara, tinha vários treinamentos para a época que eram, né, do momento ali, vai. E toda vez que a gente chegava, né, no RH das empresas ou para a gente vender esse tipo de serviço, as pessoas perguntavam, o cara perguntava, mas qual o meu gasto? E o nosso approach era, né, o nosso speech de vendas era, não é gasto, é investimento. Tá, mas se eu estou investindo, eu vou ter um retorno. Claro que você vai ter um retorno. Na produtividade, na felicidade dos seus funcionários, na melhoria dos processos, na acuracidade do seu processo. Tem coisas que são tangíveis, tem coisas que não são tangíveis, né? Mas existe um retorno. O dia que a gente conseguir, né, demonstrar isso daí, que você investir na capacitação, né, no desenvolvimento das pessoas, isso dá retorno. Eu acho que as pessoas já estão com esse mindset, sabe? Com esse drive, assim. Acho que as pessoas já entendem, pelo menos os meus clientes, sabe? As pessoas com as empresas pelas quais eu trabalho, e hoje são grandes empresas, né? Eu acho que essa pergunta já nem vem, muitas vezes, sabe? Porque já tá claro, assim, de que funciona. Ô Mari, a gente tá quase fechando o boteco já. Sim. A cerveja tá acabando, a gente já começou a limpar o salão. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Pra quem é professor como eu, pra quem tem uma empresa de educação, vamos dizer, até mais tradicional, apesar, por exemplo, da minha empresa ter nascido no mundo digital, né? Ela nunca foi presencial. Qual a dica que a Mari dá pra mim? O professor, para aquele cara que precisa disruptar, né? Sei lá se existe esse verbo. Quais são as dicas que você dá? Fala assim, professor, vamos fazer agora dessa forma. Quais são as técnicas? Dá aquelas dicas para quem tá ouvindo, que gosta de ministrar, ou para aquele cara que tá dentro do departamento, que precisa educar seus funcionários, educar a galera. Não digo aquele modelo de professor, mas o facilitador. Quais são as dicas, Mari, para ser diferente e para ser mais efetivo? Vamos usar aquela frase do Alvin Toffler de novo? Eu acho que a maioria dos professores, eles se colocam muito nesse lugar de ensinar, né? E poucos deles se colocam nesse lugar de aprender. Então, eu acho que todos os professores, principalmente no que a gente viveu nesse último ano, precisaram se colocar nesse lugar de aprendiz e não só de ensinar. Então, acho que para ser um professor disruptivo, precisa desaprender para reaprender a aprender. E não achar que tem todas as respostas. Né? A gente tem um curso de liderança que a gente trabalha muito a diferença da liderança heróica para a liderança facilitadora. A liderança heróica é aquela que tem todas as respostas para todas as perguntas, que sabe que é o que vai direcionar, o que vai dizer, e a liderança facilitadora é aquela que tem as perguntas e não as respostas. É aqueles que vão, né? É aquele cara que vai deixar o terreno fértil para que dali surjam novas coisas. E para mim o papel do professor hoje também pode ser colocado desse lugar, né? A gente ser menos aquele professor que vai saber de tudo e mais aquele professor que vai estar disposto a aprender. Tem hoje, inclusive, eu vou indicar novamente a metodologia da perestroika, eu acho que é muito legal. Eu sei que a perestroika agora
tá lançando um curso chamado Memorável, que é um pouco sobre experiência de educação, experiência disruptiva, que eu acho que pode ser bem interessante. Não é jabá, mas é jabá, né? Porque eu acho que é um pouco sobre isso, assim. E é isso, tá em constante construção, se é usar a inovação também para sala de aula, né? E não só usar a inovação para criar novos produtos e das empresas. É a gente testar, tentativa e erro, é botar cara, é testar um modelo ou outro, é fazer uma dinâmica, né? Começa por aí, sabe? Começa do básico. Então, é isso. Tenha menos respostas e mais perguntas pra você mesmo, sabe? Enquanto professor. Maravilha. Mari, você é foda. Gostei. Show de bola. Ai, que bom. Obrigada. Muito legal. Tamo junto. Obrigada, gente. Adorei. Eu que agradecer teu tempo de estar participando aqui. Foi show de bola. Ô, Mari, como que a gente faz pra encontrar você, Mari? LinkedIn, e-mail, não vai falar que para me encontrar tem que colocar os dados no Google, no Google. Não, vamos lá. Boa. Como que a gente faz para te encontrar? Meu LinkedIn é Mari Achuti, ACHUTTI. Meu e-mail é mariana@sputnik.works. Meu Instagram é Maria Chute, mas meu Instagram é só o Dom. É só o Dom. Maravilha, maravilha. Gi, obrigado de novo aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no próprio site. E lembrando, toda sexta-feira, episódio novo. E se você acha que essa entrevista foi show de bola, divulgue e compartilhe com os amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!